Olá, amados do Eterno, que Deus esteja com vocês. Nós estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo no canal Cristo Vive Borborema, para que a gente possa comungar do verdadeiro Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho que fala de seguir apenas o nosso Mestre Jesus, né? Sem a incorporação de coisas mundanas, de religiões, instituições religiosas. Amados, nós estamos aqui para também convocá-los a compartilhar o nosso vídeo, curtir a nossa página, para que a gente possa cada dia mais estar levando esse verdadeiro Evangelho de Cristo a toda criatura. Nós temos esse compromisso porque assim Jesus nos ensinou, né? Para que a gente possa estar trabalhando a cada dia mais essa questão das tendências religiosas, esses negócios comerciais que viraram as religiões, e trazer para você aí as reflexões para que você possa ouvir o nosso vídeo e com ele poder estar aí trazendo reflexões, trazendo para você pensamentos, leituras bíblicas, para que você possa cada dia estar cada vez melhor compartilhado com Jesus, correto? Hoje nós vamos falar um tema muito importante, que é a comercialização da fé. Você vê por esse mundo afora inúmeras, milhares, se não milhões de igrejas esparramadas mundo afora. Temos em nosso coração que Jesus é o nosso Deus. Lá no Antigo Testamento, nós passamos por situação muito semelhante a essa, irmãos. Quando o homem resolveu, a seu critério, construir a chamada Torre de Babel, né? Vocês sabem a passagem bíblica, o que aconteceu. Os homens tomaram uma decisão que Deus não aprovava, que era a construção de uma torre com um objetivo único e absurdo de alcançar as glórias celestiais. E nós vimos naquela época qual foi a estratégia do nosso Deus, né, para destruir aquela missão humana momentânea. Nós vimos que, com simples atuação, nosso Deus embaralhou as línguas das pessoas que faziam parte daquela construção. E a partir daí nunca mais se entenderam, né? E acabou com que, vocês já sabem, caiu por terra essa prevenção, esse querer humano de estar chegando a coisas celestiais por seus próprios méritos, coisas que nós sabemos que nunca irá acontecer. Nós vimos hoje um pouco disso, né? Ou quase isso, né? Ou uma coisa muito semelhante a isso com o sistema religioso. O sistema religioso foi criado por homens, né, no século IV depois de Cristo. Quem tem um pouco de história das religiões na mão sabe que as igrejas dos nossos apóstolos não eram igrejas de templos feitos com pedras por mãos humanas, eram igrejas de congregações em casas, em locais vários, né? E que o objetivo não era um local específico para você adorar a Deus, né? O objetivo era adorar a Deus, né? Isso poderia acontecer no campo, na cidade, né? Dentro de um local ou qualquer outro tipo de coisa, né? Sem lideranças, as pessoas não tinham líderes, eles tinham guias, né? Pessoas que guiavam as pessoas até aqueles locais para ouvirem sobre Cristo Jesus, sobre a vinda do Criador. E nós temos isso muito claro hoje, que toda essa Babilônia religiosa que temos pelo mundo afora, onde cada um, segundo Isaías, puxa para o seu próprio, a sua brasa para a sua própria sardinha, né? Onde cada um puxa para a sua ganância. A igreja do outro não presta porque a dele é melhor, a dele é que tem a palavra de Deus, ele tem, vamos dizer assim, o monopólio da palavra de Deus,
E você que vai lá na outra igreja, irmãozinho, você está perdido. Para você se salvar, você tem que vir aqui na minha. Né? Você vai ter que pagar o dízimo para a minha. Quando na verdade de Cristo não falou nada disso. O Evangelho de Cristo não fala nada disso. O Evangelho de Cristo fala de uma igreja livre, de uma igreja sem peso, uma igreja de fardo leve, né? Onde as pessoas podem adorar a Deus como pessoa, um ser pessoal, um amor pessoal para com Jesus. E esse amor pessoal vai linká-lo ao corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja. O nosso Cristo é o nosso cabeça da igreja. Né? E aqueles que Jesus linkasse ao seu corpo como igreja, jamais será perdido. O próprio Cristo diz isso. Né? Aqueles que meu Pai me deu. Romanos 8,30. Né? Eu mesmo escolhi, eu mesmo vou santificar, eu mesmo vou glorificar e eu mesmo vou salvar. Né? Não existe mérito algum de homem que pode te salvar, meus irmãos. Tenham claro isso. Nada que você possa fazer nessa terra pode te salvar. Apenas a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por isso. Ele deu seu sangue por isso. E é a Ele que pertence, né, o aval da salvação. Portanto, meus irmãos, você frequentar a igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, igreja Y, igreja... não vai te levar a absolutamente nada. Isso se tornou uma tradição, porque foi criado no século IV depois de Cristo. Né? São milhares de anos aí que a igreja se tornou um chiclete no corpo do organismo e na cabeça do ser humano. O ser humano ele se vinculou a tal ponto ao sistema religioso que ele chega a acreditar que não pode se salvar, não pode conhecer Cristo sem Ele. E isso provavelmente foi obra do inimigo, né? Para chegar a isso. Para chegar a tal ponto de que o homem se sinta praticamente debruçado sobre esse sistema religioso. Nós temos algumas explicações para isso, né? A gente vai estar colocando para vocês alguns questionamentos que vai nos clarear muito sobre essa questão. Como eu disse para vocês, e vocês estão lendo aí no vídeo, cai toda a Babilônia. Eu creio, e a Bíblia nos fala que tudo isso vai cair um dia. No Apocalipse, Jesus fala que sai dela povo meu, para que não sejam cúmplices de seus flagelos. Essas igrejas estão flageladas, né? Em brigas, em contendas, em coisas ruins, em espiritismo, né? Em comércio de coisas de Deus. E vai chegar um momento que o nosso Cristo vai atuar como atuou na Torre de Babel, como atuou em outras situações. Ele vai atuar para que isso não prevaleça sobre o seu amor. Né? E veja bem, no nosso texto aí, não é Cristo que tem que submeter as cabeças das denominações, são eles que têm que se submeter ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é isso que a gente vê. Eles colocam eles como se fossem algo acima de tudo e de todos. Eles se colocam como se fosse o representante de Deus na terra e que Cristo não tem nada a ver, não serve de nada para eles. Ou você vem aqui no meu pé aqui, me se entregar, pagar o dízimo, se confessar, ou você vai para o inferno, meu filho. Essa é a lógica que eles usam. E não é um, não é dois, não é três, são todos.
Isaías, o profeta Isaías fala claramente, no capítulo 57, você pode ler todo, que os chamados pastores iriam fazer isso. Viriam depois de Cristo como se fossem eles o Cristo. Irmãos, por favor, leia a Bíblia. Leia. Tire o amor, essa idolatria religiosa do seu coração e leia a Bíblia com clareza. Leia a Bíblia sem a emoção da religião, para você saber que tudo que eu estou te falando é que muitos amigos estão falando pela internet, né? Tenha toda a razão, toda a lógica de ser, porque é Cristo que nos coloca isso. Aí você fala, pode até perguntar, por que falam tanto na internet? É porque nós não somos a favor de púlpito de igreja, irmãos. Nós não vamos falar em igreja isso. Primeiro porque eles não deixam, né? Compreende? Segundo, porque nós não vamos montar uma igreja para nós não falar, porque nós somos contra elas. E terceiro, então, porque qual é o lugar que não restou falar para você? Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que é a internet. A internet não está aqui à toa. Faz parte, né, de um plano de Deus também, para que o verdadeiro evangelho de Cristo chegasse até você, até a sua casa, até a sua família, né? Então, meus irmãos, nós temos várias situações que nos provam isso. Provam, né? Por A mais B. Você vê uma outra situação interessante, é que em Atos 17, 24 da sua Bíblia, leia por favor, lá diz que o Senhor que criou o céu, a terra e os mares não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem sequer necessita de nada que o homem faça para ele. E a religião, você está lendo aí, ela se ocupa em edificar prédios, enquanto que o Evangelho de Cristo se preocupa em edificar as pessoas. É você que tem que ser edificado, não o prédio. O prédio, meu irmão, não serve para nada para a gente. Porque tudo que aqui está, aqui vai ficar. Meus irmãos, quando você partir dessa para melhor, tudo que está aqui nessa terra vai ficar por aqui mesmo. Inclusive os prédios construídos por eles, que só tem uma lógica: juntar gente para ganhar dinheiro, né? Porque aquele dinheiro que se fez aquele prédio, muitos deles faraônicos, haja vista alguns templos lá de São Paulo, né? Templos de Salomão, templos não sei do que, templos não sei do que lá, poderiam ser divididos entre os pobres, entre os órfãos, entre as viúvas. Quantas pessoas sairiam da miséria com o dinheiro que foi construído aquilo? Se você deixasse para Jesus escolher, constrói aquele templo ou dá o dinheiro para o pobre, qual a escolha que Jesus faria? Se você perguntasse para Jesus, Senhor, eu tenho 5.000 reais para mim dar de dízimo na igreja, e tenho 5 famílias pobres que estão necessitando de alimento, qual seria a opção de Jesus para você? Fácil decidir, fácil compreender, né, meus irmãos? Muito fácil compreender isso. O nosso Jesus não tem nada a ver com esse sistema religioso que foi montado pelo imperador Constantino, que criou a primeira religião romana, católica romana, que depois, com o tempo, foi se autodividindo em sistemas, e as chamadas igrejas pentecostais ou protestantes, como a gente pode melhor definir.
as igrejas protestantes nada foi do que um rompimento com a Igreja Católica, que foi criado outra forma de igreja com os mesmos modelos, os mesmos esquemas de arrecadações, a mesma linhagem de governantes, né? de pessoas sacerdotais. Todos nós, lendo a Bíblia, vamos verificar que a linha sacerdotal terminou na cruz de Cristo, quando a lei dada por Deus aos judeus foi extinta. Não existiu mais nenhum tipo de sacerdote depois da morte de Jesus Cristo. Ele só é o nosso sacerdote. O resto é negociado, o resto é feito, é montado. É um homem que nomeia outro homem. É um grupo de homens que nomeia um outro homem. Cristo não nomeou ninguém sacerdote. Se fosse assim, teria nomeado os apóstolos, teria mandado Pedro fundar uma igreja, Paulo fundar uma igreja, ou eles fundar uma igreja deles, para ele nomear eles sacerdotes, né? Que eram pessoas segundo os olhos de Cristo. Não, os apóstolos pregaram o evangelho nos campos, fugindo das igrejas, que desde aquela época perseguiam o povo de Deus. Mataram Jesus Cristo por dinheiro, por poder. E hoje não é diferente, irmãos. Em nada. Em nada. As igrejas querem dinheiro e poder. É isso que eles querem. Jesus Cristo, a sua salvação, sabe, o seu bem-estar, sua família, pouco está importando para o sistema religioso. Eles usam argumentos, mas não praticam. Os mesmos religiosos que usavam essas táticas daquela época usam hoje. É o mesmo modelo, irmãos. É a mesma coisa. Né? É só para você verificar isso. Nós temos que entender esse tipo de coisa, né, irmãos? Essas coisas têm que ser entendidas, tem que ser lida, tem que ser analisada, tem que ser tirada do lado as questões sentimentais, né? Tem as questões, muita gente fala que vai para a igreja porque o pai dele foi. As questões tradicionais. Porque meu pai era, eu também sou. Meus irmãos, eu não estou querendo dizer com isso que não exista gente de Deus nas religiões. É óbvio que existe. O nosso Deus, nosso Jesus disse: as minhas ovelhas estão em todos os apriscos. Então, tem gente que ama Jesus em todas as religiões, só que também ele mesmo disse: um dia me convém juntá-las. Vocês estão entendendo? E ele está começando a juntar essas ovelhas dele fora das igrejas, fora do sistema religioso. Ele vai juntar o povo dele, porque ele não mente. Ele não mente. E ele falou que me convém juntá-las. E ele vai juntar. Né? Outra coisa absurda. Absurda. É o dízimo. O dízimo que é cobrado nessas igrejas chamadas igrejas evangélicas, protestantes, como você queira dizer. Esse dízimo, meus irmãos, era vinculado a um pacote de leis que foi dado aos judeus através, né, das tábuas dos mandamentos de Deus, né,
através das leis de Moisés, as leis mosaicas, que era simplesmente para que o povo das 12 tribos de Israel sustentassem a linhagem dos sacerdotes formada pela tribo dos levitas. Jesus, nosso Deus, como Ele é um Deus perfeito, Ele pegou 11 tribos e falou: olha, vocês vão trabalhar, plantar, colher e tal, só que essa tribo aqui que eu escolhi para guiar vocês no Evangelho, vocês vão sustentá-las com dízimo. E criou uma lei mesmo. Quem não pagava estava realmente roubando a Deus, porque era lei. Era lei, irmãos. Então as 11 tribos pegavam dízimo e levavam até a casa do tesouro no templo, para que os sacerdotes vivessem daquele dízimo e o restante distribuíssem aos pobres. Até lá tinha essa ordem, para que os sacerdotes não enriquecessem com o resto do dízimo. Deus ordenou para que eles, o que sobrasse do seu sustento, dessem aos dízimos, dessem aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros. Até lá Deus teve o cuidado de que não enriquecessem com dinheiro de sobra de dízimo, né? Acontece, meus irmãos, que com a vinda e a morte de Cristo, essas 12 tribos de Israel foram extintas. O povo de Deus já foi espalhado pelos gentios, e o povo judeu deixou de ter a exclusividade de ser o povo de Deus. Com isso, foi extinto todo o processo de linhagens sacerdotais. Então, como você pode manter um dízimo que foi criado para sustentar uma linhagem de sacerdotes, se esses sacerdotes não existem mais? Correto? Aí vem um religioso, expert, formado na escola de teologia da igreja dele, né? E diz assim: não, mas Jesus pagou o dízimo. Óbvio que Jesus pagou o dízimo, ele era judeu, né? Ele fazia parte das 12 tribos, ele tinha que pagar o dízimo até o dia que ele morreu. Mas, irmãos, é só você entender. Quando ele falou lá para aquele povo religioso que eles tinham que pagar o dízimo, mas tinham que também fazer o bem para o próximo, vocês devem fazer essas coisas e não se omitirem das outras, ele estava falando para pagar o dízimo também, porque ele era judeu e ele tinha que pagar também, certo? Ele vivia sob as leis de Moisés até o dia de sua morte, onde ele estabeleceu uma nova aliança entre Deus e o homem, onde tudo isso foi extinto, né? E ele criou a nova religião, a nova igreja, formada por ele e as pessoas que adoram a ele. Ele é a cabeça, as pessoas são o corpo. E não se tem que mais dar nada para ninguém, nem frequentar mais nada. A relação é você e Jesus. A salvação sua é individual. Você vai ser salvo por Jesus individualmente. E não há nada, lembra lá, Atos 17, 24, não há nada que você possa fazer com suas mãos para que possa ganhar alguma coisa de Deus. Nesse quadrinho que eu estou colocando no vídeo, você está vendo aí. Se você perguntar quem é fiel nos dízimos nas igrejas hoje, para ajudar o pastor, né? Vixe Maria, todo mundo vai erguer a mão, e alguns que não pagou vai ficar envergonhado lá no fundão.
Mas se você perguntar quem está disposto a ajudar os pobres, não, eu já pago o dízimo. Eu já cumpri a minha responsabilidade com Cristo. Estranho, né? É muito estranho. É muito estranho. Sabe? Depois que Jesus nos clareia o coração e nossa mente, essas coisas não cabem mais na nossa cabeça. Se torna uma coisa ilógica. Né? E você, a hora que Deus colocar isso no seu coração, você vai ver. Quando eu participei do sistema religioso 20 anos, não sucessivamente, mas picados, né? Na última igreja que eu frequentei, eu fiquei 8 anos. Quando eu saí e conheci o verdadeiro Evangelho de Cristo, eu pagava o dízimo, irmãos. Eu achava que eu estava pagando uma responsabilidade para Deus. O que é isso? Jamais. Deus não tem nada a ver com isso aí. Deus extinguiu essa lei para que ninguém enriquecesse no seu nome. Essa que é a verdade. Né? E muita gente, ele e os pastores falam assim, tem uma passagem de Paulo que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam é bom que vivam do Evangelho. Né? Mas isso aí, meus irmãos, é uma passagem aleatória da Bíblia, onde Paulo diz que se tiver uma pessoa que vai fazer uma evangelização eventual em outra cidade, é legítimo que algumas pessoas o ajudem, para que ele possa ser estruturado. Não que ele deixe de trabalhar para isso. Né? Aí a prova concreta disso que eu estou falando para vocês é que o próprio Paulo nunca viveu disso. Paulo vendia tendas, né, para sobreviver. Mas eu acredito piamente, lendo a Bíblia, estudando ela, que muitas pessoas ajudaram Paulo. Né? Eu creio que tem ajudado. Por quê? As viagens que Paulo fez naquela época, né, foram absurdas. Foram absurdas. Paulo chegou a andar 50 mil quilômetros naquela época. Eu creio que algumas pessoas ou ajudaram a fazer tudo isso financeiramente, mas não obrigatoriamente. O que nós vimos na Bíblia eram os apóstolos venderem suas posses para pregar o Evangelho. Ou eu estou mentindo? Que contradição é essa? Os apóstolos vendiam suas posses para investir no Evangelho de Cristo. Agora as pessoas dizem que tem que receber para pregar o Evangelho? Não. Contradição. Né? Muitas contradições. Muitas. Que você, meu irmão, tem que começar a questionar. Meu irmão Paulo, mas... Eu falei muito isso, viu, gente? Mas meu irmão Paulo, o que o pastor faz com o dinheiro não interessa. Eu cumpro meus irmãos. Jesus disse lá em Apocalipse, saia dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus flagelos. Então, o que o seu pastor faz com o seu dinheiro é responsabilidade sua, sim. Você é cúmplice. Certo? Correto? Não entre nessa historinha, não. Essa historinha da carrochinha, não. Você é completamente cúmplice do que está acontecendo no sistema religioso. Desde o momento que você estiver lá dentro. Certo? Pense, avalie, estude a Bíblia. E veja se isso que eu estou te falando tenha ou não fundamento.
Não acredite em mim não, irmãos. Não precisa acreditar não. Procure na Bíblia. Se alguma coisa que eu falei até agora, que vou falar mais agora, não tenha fundamento. Tá? Na próxima cena aqui, nós vamos estar falando um pouco sobre a questão do culto para Deus. Esse culto que é realizado nas igrejas é realmente para Deus? Não. No meu ponto de vista, não. Por quê? O culto para Deus não pode ter hora e local marcado. O culto para Deus é em todo tempo, em todo lugar, em toda hora, em todo minuto. Né? Esse culto que se fazem é um rito. É um estilo de vida. Né? A pessoa vai a tal hora, cumpre um ritual e sai tal hora e vai para casa. Aí, no outro dia, no mesmo horário, parece aquela história do Batman, né? Nesse Batmóvel, nesse Batcanal. Né? Então, parece que é tudo uma regrinha de matemática. Ó, tal hora você chega, aí vai ter isso, depois vai ter isso, depois vai ter isso, depois vai ter isso, depois você vai embora. Dá um abraço nos amigos e vai embora. Irmãos, isso aí me lembra, sabe o quê? Conta de matemática. Né? Aquelas equações de matemática que a gente aprendeu lá no 2º grau. É uma ciência exata. O cara vai, faz, tudo aqui do mesmo jeito e depois vai embora. Isso não é Jesus, meus irmãos. Jesus é maravilhoso, ele está em todo lugar, em todo instante, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele está a todo momento, a todo lado, ao seu lado, a todo lugar ao seu lado. Você pode conversar com ele dentro da sua casa, dentro do seu carro, dentro do seu trabalho, você pode cultuar ele a qualquer momento. Né? Então você chega lá no templo, haja vista, que o altar, né, aquele altar que tem na sua igreja, só sobe um pastor ou uma pessoa designada por ele. E lá atrás tem um grupo de cadeiras, né, que senta só os grandões da igreja, né? Ali ele fala o que você quer para você e você ouve o que ele fala, o que ele quer falar para você. E você não pode falar nada. Irmãos, Jesus disse assim, claramente: vós todos são iguais perante Deus. Todos. Como que uma igreja pode separar pessoas? Até que as pessoas que não acreditam em Deus separem, tudo bem. Mas há uma suposta casa de Deus, que eles chamam que não é. Separar pessoas, esse é o grupo mais seleto, esse é o grupo dos plebeus, os fiéis. Esses são os líderes, esses são os fiéis. Jesus disse que não existe ninguém diferente perante Deus. E vou dizer mais ainda. Jesus disse que você tem que ser menor para ser exaltado no céu como maior. Ele é o exemplo vivo disso. Ele se tornou o menor dos homens, sendo maior no céu. Essas pessoas fazem ao contrário, elas impõem obediência das pessoas para se tornarem diferenciados e serem pagos. Porque estudaram numa igreja, numa teologia da igreja, se tornam melhores. Onde está isso na Bíblia, meus irmãos?
Onde? Eu quero ver, eu quero ler isso. Se Deus, Jesus diz claramente, todos vocês são iguais perante Deus, e aquele que for o menor será exaltado do céu como o maior. É tudo ao contrário, né? Se vocês vão ler aqui no nosso textinho no vídeo, de acordo com a Bíblia, após a morte de Jesus, o altar é espiritual e não físico. Não existe altar físico mais. Aquilo ali é como você construir uma casa bonita para você morar, mais nada. João 2, 19 a 21. O verdadeiro tabernáculo ao qual o Senhor fundou é não o homem. Aliás, desculpa. O verdadeiro tabernáculo ao qual o Senhor fundou é não o homem. Hebreus 8, 2. Por acaso não é o homem o tabernáculo de Cristo? A Bíblia fala que a casa de Deus é o templo do Espírito Santo, que é o corpo. Se esse é o verdadeiro templo, o verdadeiro altar, o outro é o quê? Se Deus não tem duas verdades. Se para Deus não existe duas verdades, se ele diz que o templo de Deus é o templo do Espírito Santo é o ser humano, quem está mentindo? Eu quero que você reflita. Qual altar é o verdadeiro? O altar das igrejas ou o altar templo do Espírito Santo que sou eu? Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus, irmãos. Sinceramente. Sem pestanejar. Tá? E o povo, irmãos, olha só, presta atenção, o que fala é Oséias 4, 6. O povo, o meu povo, Deus falando, o meu povo está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento. As pessoas estão sendo enganadas, estão sendo subjugadas, estão sendo dominadas, estão sendo manipuladas, porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento, não lê a Bíblia, não estuda, não pede orientação ao Espírito Santo. Aí fica fazendo coisas que o homem lhe impõe. Certo? Não sejam desses, irmãos, por favor, procure Jesus Cristo. Ele vai te orientar. Você vai conhecer o verdadeiro Evangelho. Aquela coisa que Deus quer te falar, que realmente é a verdade. Não existe duas verdades. A verdade é uma só. As igrejas já estão cheias de falar assim: ah, meu irmão, a minha igreja é boa, mas a sua também tem umas partinhas boas. Sabe por quê? É para eles se ajeitarem. Só que por trás dos bastidores é uma guerra comercial para tirar um da igreja do outro. Certo? É um tal de um falar mal do outro e destruir vocês estão entendendo? Jesus Cristo não aceitaria isso jamais. Nunca. Tanto é que ele chegou no templo e viu aquela gente vendendo coisa na frente do templo que nem era, né, um templo aprovado por Deus, porque foi uma teimosia das pessoas daquela época, né, que criaram o templo, né, de Salomão, a teimosia de Salomão, que supostamente teria ouvido o pai dele, Davi, falar em construir um templo, e construiu. Aí Deus deixou lá porque já deixou. Só que Jesus já chegou e já disse: eu destruí esse templo, em 3 dias vou reconstruir de novo. E foi por isso que mataram ele.
Uma das acusações mais sérias contra Jesus foi que ele blasfemou contra o templo de Deus. Ele falou: eu vou destruir isso aqui e em 3 dias eu vou reconstruir ele de novo. E o templo foi destruído. E sabe como que ele ia construir em 3 dias o templo de novo? Com a morte dele. Eles achavam que ele ia destruir fisicamente aquele templo e depois ia mandar um monte de pedreiro lá reconstruir ele. Não, ele estava falando do templo ele. Ele morreu e em 3 dias ressuscitou. Ressuscitou como verdadeiro templo de Cristo, de Deus. Né? O nosso templo verdadeiro. É fácil entender, irmãos. É só querer. É só você se dedicar, entender, crescer, estudar. E você vai ter muitas surpresas por aí. Entendeu? Muitas. Então, passando a discutir a questão mais tocante nas igrejas, a questão do comércio religioso, né? O sangue de Cristo, irmãos, está se transformando em comércio, em dinheiro. Estão colocando o sangue de Cristo como se fosse uma mina de ganhar dinheiro. Ó, no nosso textinho, ninguém deve achar que recebeu autoridade de Deus para tomar dízimo, tão somente porque algum dia resolveu ler a Bíblia, se sentiu iluminado e fundou a igreja. Meus irmãos, eu me chamo Paulo Morini, eu sou formado em administração de empresa com ênfase em comércio exterior, sou especialista em criar associações de bairro, sou especialista em criar associações, ONGs, até sindicatos de classe. Para mim, meu irmão, ir no cartório de registro da minha cidade, montar uma igreja, em uma semana eu estou com a papelada na mão e viro um pastor. Porque eu tenho tudo que eles têm. Eu tenho capacidade que Deus me deu. Deus me deu tudo isso. Ele me deu condições para me estudar. Ele me deu condições para me informar. Ele me deu sabedoria para mim fazer as coisas. Ele me deu oratória para mim saber falar para as pessoas. Provavelmente, meus irmãos, eu seria um bom deles. E em uma semana, eu estaria com uma igreja fundada na minha mão, com o nome que eu quisesse. E seria o pastor-chefe, presidente, né? Ia ganhar dinheiro, receber dízimo das pessoas. Só que eu nunca vou fazer isso na minha vida. Porque eu não quero chegar lá perto de Jesus e ele falar: aparta-te de mim, maldito, eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso nesse ouvido aqui. Mas, Senhor, eu falei no seu nome, eu expulsei isso, expulsei aquilo. Os irmãos, Deus disse que até o inimigo faz milagre, para enganar até os escolhidos. Eu não quero ouvir nesse ouvido aqui, que Jesus me conhece. Eu quero viver com o suor do meu rosto, ganhando pouco, mal ou menos, dando para me viver, tá bom. Tá? Mas eu não vou afrontar o meu Jesus por nada nesse mundo. Porque eu conheço a lei, eu conheço as ordens que Deus deu, né? O que Jesus não quer. Cristianismo religioso, religião, não tem nada a ver com Cristo Jesus. São coisas completamente diferentes. Uma tem razão mercadológica, né? A outra tem razão de salvífica, de salvação. É nessa que eu estou. Amém? Uma outra coisa importante a gente saber é dos falsos profetas. Né? Mateus 24:11 fala assim, ó: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque muitas pessoas têm isso, né?
Ah, todo mundo vai lá, pô, será que lá tá tão errado assim? Meus irmãos, é esse todo mundo que é perigoso. Porque não é Deus não quer todo mundo. Deus quer os escolhidos. Vocês estão entendendo? Por isso, não vá onde vai todo mundo. Vá onde Cristo quer que você vá. Sério, né? Muito sério e muito perigoso. Esses caras, eu digo caras porque eu não tenho como respeitar pessoas desses níveis, né? Esses camaradas estão fazendo o sangue de Cristo virar dinheiro. Abusam. Colocam o nome de Cristo em televisões. Sabe? Colocam o nome de Cristo em programas de auditório, de coisas malucas. Sabe? Show gospel. Vende o show com o nome de Cristo. Né? Pregações, o cara cobra para pregar o evangelho. O cara só vai na sua igreja lá, naquelas caixinhas que eles chamam de igreja, o cara só se ele é famoso, ele só vai se ligar dinheiro. Se ele for cantor, então aí nem se fala. Ó, meu irmão, 80 mil shows, você quer pagar? Eu vou, senão, meus irmãozinhos, não tem como eu ir, que tem que pagar a banda. A banda dele, coitado, ele paga 1.000 conto por mês para cada um, não dá 5 mil. Só que ele cobra 80. 100. Tem uns até que até mais, mas não vou falar porque eu não sei. Então, haja vista. É inacreditável, meus irmãos. É inacreditável. Tem muita. E CDzinho que eles vendem? CDzinho para os evangélicos? Livros. Tem religiões aí que eu conheço muito bem, que tem até casa publicadora para vender livro. Comércio com as coisas de Deus. Alguns deles têm até televisão. Não precisa nem falar, que vocês sabem. Então, virou uma verdadeira máquina de ganhar dinheiro. A religião dá mais dinheiro que muitas coisas, irmãos. Entendeu? Ela nem sequer paga imposto. Haja visto, a gente vê pela imprensa aí lavagem de dinheiro nas igrejas. Teve um deputado que repassava grana para uma igreja lá no Distrito Federal, o líder da igreja lavava o dinheiro dele. O Rio de Janeiro está lotado de igreja que lava dinheiro. Né? O Brasil inteiro, o mundo está lotado de igreja que lava dinheiro de político. Agora os próprios religiosos estão virando político. Está uma festa em nome de Jesus. Mas isso vai acabar. Pode acreditar que vai acabar. A hora que o nosso Senhor Jesus apontar nos nuvens do céu, a coisa vai ficar feia, meu irmão. Vai ficar feia. Eu quero estar lá para ver. Quero estar lá para ver. E quero que você esteja também. Mas não junto com eles, hein? Do outro lado. Vendo. Só olhando de longe. Você vai estar separado lá para Cristo. Mas para isso você tem que entender as coisas. Né? Não pensa que está relacionado a ser santo, não, porque esse negócio de santidade não existe, só na igreja. Jesus veio no mundo para salvar os pecadores. Nós somos pecadores, irmão. Somos trapo de imundícies. Sabe? A nossa salvação é somente pela glória e pela misericórdia absoluta de Jesus Cristo. Eu não quero mérito nenhum. Não tem nada que você possa fazer. Nada. Esquece.
Depois que você for salvo por Jesus, ninguém mais te tira da mão dele. Ninguém. Ninguém mais. Pode esquecer. Essas igrejas falam que você pode perder a salvação. Você sai da caixinha deles lá, eles falam que você está perdido. Mentira. Mentira. Se você for salvo por Jesus, você nunca mais vai perder sua salvação. Porque Jesus ele não tem metamorfose. Quando ele te salva, ele já te salva na certeza que você é dele. Agora, esses caras não têm certeza de nada. Porque eles sabem o que eles praticam. Nem eles sabem que eles vão passar. Eles não têm nem noção do que eles vão passar. Isso, em 2 Pedro 2,13, meus irmãos, está resumido tudo. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Meu irmão, anota essa passagem bíblica, leia lá na sua Bíblia e veja o que está acontecendo. Por favor, compare essa passagem bíblica que você está lendo aqui no vídeo com o que está acontecendo. Para ver se o que eu estou falando aqui é alguma coisa anormal? Ou tem alguma coisa errada do que eu estou falando? 2 Pedro 2,3. Negócio. Eles vão fazer de você negócio e vão te enganar com palavras fingidas. Eles não praticam aquilo que falam, nenhum deles. Nenhum, irmãos. São todos mentirosos. Mentem para você. Se fazem de cordeiro e são lobos. Acreditem. Pode acreditar. A Bíblia é explícita em dizer isso. Ah, mas Paulo, mas não tem nenhum bonzinho pro meio? Pode até ter. Pode até ter. Mas para ele se salvar, ele vai ter que se arrepender. Se ele continuar no meio desse sistema religioso, ele está perdido. Jesus vai ter que buscar ele lá naquele aprisco lá. Porque se ele continuar nesse esqueminha aí, já era. E não é só ele não. Se eu voltar para lá, também já era. E se alguém entrar lá, já era também. Porque Jesus disse muito claro, meu irmãozinho, amados do Pai, não existe 3 caminhos. É um largo e um estreito, são 2 apenas. Ou você está com Cristo, ou você está sem Ele. Entenda? Entenda, por favor. E ainda continuando com o nosso tema, nós vamos estar finalizando o nosso vídeo, né, que nós já estamos esticando um pouco aí, para a gente discutir um pouco agora o verdadeiro cristão. Como funciona o verdadeiro cristão? Para a gente fechar, né? Com chave de ouro. A igreja de Deus somos nós, irmãos. Nós, pessoas. Nós não precisamos ter templo, ter hierarquia de clero, hierarquia de presidente, pastor, presbítero, não sei o que. Isso não existe. Jesus é a nossa igreja e nós somos os membros dessa igreja de Cristo. Ali, 1 Coríntios 10, 17, fala assim: como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Esse pão se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor único. João 10, 10. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tá? Lê lá, João 10, 10. E ninguém
pode se desigrejar de uma igreja? Eles chamam nós de desigrejados. Desigrejados são eles. Nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Né? Eles que estão fora da igreja de Cristo. Nós somos igrejados em Cristo. Né? Graças a Deus. Nós não frequentamos templos de tijolos aí, onde Deus não habita. Né? Atos 17, 24. Nós somos templos vivos dele. Pessoas e não denominações, que são as igrejas denominacionais institucionalizadas para ganhar dinheiro. Né? Esse é o verdadeiro cristão, irmão. Aquele que está igrejado em Cristo. Eu estou igrejado em Cristo. Ele é minha igreja, minha única igreja. Não tem placa, não tem nome, não tem nada. É Jesus. Não tem pastor, não tem chefe, não tem presidente, não tem nada. É Ele, eu e Ele. Minha família e Ele. Você e Ele. Sua família e Ele. Essa é a igreja de Cristo. Né? E você pode estudar a Bíblia com outras pessoas que estão congregadas em Cristo. Eu estou congregado em Cristo. Esses são o povo de Cristo. O nosso vídeo mostra aí, né, uma reuniãozinha dos igrejados em Cristo. Que pode ser feita numa casa, debaixo de uma árvore, né, num sítio, numa fazenda, em qualquer local. Qualquer lugar. Olha só, eu trouxe para vocês aqui no nosso vídeo, só para vocês terem uma noçãozinha, que quem defende placa de igreja não conhece o Evangelho de Cristo. Como é que Cristo pode aprovar um negócio desse que vocês estão vendo aí? Olha a confusão disso aí. Como que você pode dizer entre essas aí, que ainda aí não representa 1% delas, qual que é a correta? Nenhuma delas, irmão. Sabe por quê? Porque a correta é a igreja de Cristo. Aquela que Cristo é o pastor. Né? Eu não quero dizer com isso, volto a repetir, que não tenha gente de Cristo dentro dessas igrejas. Eu acredito que tenha muitas pessoas de Cristo dentro dessas igrejas. Porém, Jesus vai resgatá-las de lá. Ele fala explicitamente que ele vai buscar ela nos apriscos e juntar em um só rebanho. E nessa fé que eu comungo. É por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, para que você seja uma delas, resgatada, né, das institucionalizações das igrejas, esses comércios de igrejas, para voltar para a verdadeira igreja de Cristo. É por isso que eu me dedico, é por isso que eu trabalho, que eu prego o meu evangelho simples, sem cobrar nada de ninguém, né? Para que as pessoas possam compreender verdadeiramente o que Cristo quer da gente. E para fechar o nosso vídeo, eu queria dizer para vocês o seguinte: essa Babilônia vai cair, irmãos. Vai cair. Já estão se sucumbindo. Eu tenho estudado muito sobre essas coisas, tenho conversado com muitos outros igrejados em Cristo como eu, e as pessoas que estão saindo dessas igrejas para se comungarem com o verdadeiro Cristo cresce a cada dia. Eles estão ficando desesperados. Por quê? Porque o povo já está começando a entender que aquilo lá não pode ser de Deus. Né? Esse comércio que foi institucionalizado, instalado dentro das igrejas, essas politicagens, busca por votos. A igreja já fecha com o pastor para levar o rebanho todo para votar nele. Onde que está Jesus Cristo nisso, meus irmãos? Por favor.
Vamos ser sinceros. Onde que Jesus entra nisso? Eles fecham com o pastor presidente, os deputados que eles vão eleger, para puxar o saco da igreja deles depois lá no Congresso Nacional, fazer lobby, fazer negócio. E a igreja de Cristo, ela existe para salvar almas, não é para eleger deputado, não é para enriquecer pastor, não é para salariar pastor, que não existe. A igreja de Cristo existe para salvar almas para Jesus. Só, única, exclusivamente. Ah, Paulo, mas Jesus não pode salvar ou curar uma pessoa? Pode, mas se ele quiser. Ele salva quem ele quer. Lê em Romanos. Lê o livro de Romanos. Né? Ele vai dizer lá que ele fez vasos para a honra e vários vasos para a desonra. Ele salva quem ele quer. Ele cura quem ele quer. Ele vai curar pessoas por esse mundo? Vai. Mas por mérito único e exclusivo dele. Certo? Toda honra e toda glória pertence a Jesus Cristo. Ele que faz as coisas, as obras nas vidas das pessoas. Pastor, presbítero, às vezes esse negócio todo, ninguém faz nada para ninguém. Sabe? Eu não duvido que até pode acontecer algum milagre nessas igrejas, porque o apóstolo Paulo disse que o inimigo de Deus faz milagre, inclusive para salvar, para enganar até os escolhidos. Então, pode acontecer muitas coisas nessas igrejas aí, chamadas denominacionais aí, igreja de placa, para que as pessoas sejam enganadas, mas não vindas do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe ninguém nesse mundo, irmão, que pode levar alguém a Jesus, a Deus, somente Cristo. Não existe. Não, vocês podem procurar como se fosse, sabe, com luneta, não acha. Porque não existe. Agora eu pergunto, se não tem outra pessoa que pode me levar a Deus, por que eu vou procurar? Para que eu vou obedecer líderes religiosos? Se Jesus disse que eu tenho que buscar Ele. Se Jesus me diz que eu sou a igreja, por que eu vou em outra igreja, se eu sou a igreja? Como é que eu posso levar a igreja que sou eu em outra igreja? Eles se colocam no intermediário como se fossem Cristo, irmãos. Usurparam o nome do nosso Senhor Jesus. E eu não vou compartilhar com isso. E quero de coração que você, sua família, que ouça esse vídeo, repassem esse vídeo, para que você também não comungue com isso, para que você venha se igrejar em Cristo Jesus, como muitos já estão fazendo, por esse Brasil, por esse mundo afora. Sabe? E com essa emoção no coração, é que eu vou terminar o nosso vídeo, pedir para você compartilhar o nosso vídeo, pedir para você curtir o nosso canal no YouTube, Cristo Vive Borborema, nossa página no Facebook, Cristo Vive Borborema. Procure lá, você vai ter vários vídeos de vários temas para você refletir com a família, né? Analisar, busque na Bíblia, não acredita somente no que as pessoas dizem, porque é lá que está a verdade. Cristo disse: conhecereis a verdade como eu conheci, e a verdade te libertará como me libertou. Entendeu? E uma outra coisa que eu queria dizer para finalizar para vocês é o seguinte: nós não temos nada contra pessoa nenhuma, nós temos contra sistema. Sistema
sistema que não é de Deus. Se as pessoas estão lá, problema delas. E elas acham que estão certas, problema delas também. Eu não acho. Mas a relação não é com pessoas, é com o sistema. Sistemas que não condiz com o nosso Cristo. Por isso que eu tenho muito orgulho de estar aqui falando para vocês sobre isso. Eu queria desejar que todos fiquem com o nosso Salvador Jesus Cristo, a paz e a graça do nosso Senhor estejam com todos vocês, e até um próximo vídeo, ok? Obrigado.